Oi, gente, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. E hoje a gente está num dia super especial porque a gente está recebendo aqui a Marcela Cerda, que é gerente de comunicação e sustentabilidade da Mars, que é nossa parceira de longa data. E a gente também tem aqui a gerente do programa Adotar é Tudo de Bom, que é a Luana Paola, que está na Ampara já há bastante tempo. E novamente a Raquel, nossa diretora de operações. A gente vai bater um papo incrível sobre adoção, sobre guarda responsável, sobre castração e vários temas relacionados à causa animal, porque a gente tem aqui literalmente uma empresa que, além de nos apoiar, tem isso no seu DNA. Bem-vinda, Marcela. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada por topar estar aqui conosco. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite, Luana, Raquel. Para mim é um prazer estar aqui. Não só para falar do adotar, para falar do compromisso que a Mars tem como um todo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse programa de alguma forma, porque eu falo que conecta com os meus valores pessoais, assim. Então... É verdade, a gente sabe disso. Então, isso que você falou de estar no DNA, né? A gente tem um propósito maravilhoso, que é fazer um mundo melhor para os pets. E a gente pensa isso de todas as formas, né? Da forma que é mais imediata, pensar um alimento de qualidade, né? Afinal de contas, nós somos uma empresa de alimentos para animais de estimação, mas de todas as formas, né? E a primeira delas é garantindo que todo animal tem um lar, né? Então, se a gente garante que todo animal tem um lar, aí a gente tem como começar pensando que eles vão ser felizes, saudáveis e bem-vindos. É isso. E, gente, inclusive a camiseta dela diz tudo, né? Olha lá, todo cachorro merece um lar feliz. Quando ela chegou com essa camiseta aqui, eu falei pra ela, me dá até vontade de chorar quando eu leio, porque... eles são tão inocentes, né? E a gente fica aí tentando colocar na cabeça das pessoas. Por que não adotar, gente? Né? Por que se a pessoa quer ter um animalzinho em casa, por que ela não opta imediatamente pela adoção? Se a gente tem tantos animais precisando, são tantos animais nas ruas, os abrigos superlotados. Então, muitas vezes a gente fala, cara, a gente diz o óbvio todos os dias para ver se as pessoas se sensibilizam e entendem que raça, essa questão de né, você ter uma especificidade né, do animal, como, isso é tão secundário, né? E acaba não sendo garantia de muita coisa, né? Exato. Então, eu acredito muito que a personalidade do cachorro, os hábitos, é no dia a dia, no contato Sim. com o tutor, com a família ali que você vai criando. Perfeito. O cachorro é parte da família, né? A gente fala, isso é um caminho sem volta. O pet é parte da família, não é mais aquele amigo que está ali no quintal, tomando conta da casa. Então, como todo membro da família, ele vai se moldando ali com o dia a dia. Como é especial demais estar aqui com ela, com uma pessoa que realmente fala da causa, como a gente acredita, como a gente é realmente. Então, são nossos filhos, né? Então, isso para a gente é muito especial. E ter uma empresa que nos apoia dessa forma, que tem a mesma percepção e a mesma cultura. Então, isso para a gente é muito especial e agradecer demais, assim. Quando a gente vê uma pessoa falando assim, é muito especial para a gente, porque a gente está no dia a dia, a gente recebe coisas tristes o tempo todo, animal abandonado, animal precisando de um resgate. O quanto isso é doloroso para a gente, saber que tem uma empresa que apoia a nossa causa, que apoia o nosso projeto, é muito importante. Bom, isso não é de agora, né? Isso muito antes de ser modinha, né? Quando vocês começaram o programa, faz quanto tempo, Lu? Foi em 2008. 2008, então... 15 anos de programa Adotar é Tudo de Bom. Debutando. É isso. E a Luana é uma história viva, né, do programa, Lu. Eu fico muito feliz porque eu tô desde o início, né? Então acompanhei aí todo o processo, todas as mudanças, ONGs, animais, protetores. É muito bacana participar de tudo isso porque é a causa que eu escolhi pra minha vida também. Né? É verdade, é verdade. A gente tá com um time muito especial aqui. Conta pras pessoas como é que começou esse programa. Como foi a ideia da Pedigree de ter um programa de adoção? Vamos lá. Há 15 anos, né? A Pedigree sempre teve como DNA essa questão de o cachorro é tudo de bom, né? Então, foi derivado de uma campanha, inclusive, que era cachorro é tudo de bom. A gente pensando, nossa, então se a gente entende que todos os cachorros são tudo de bom. Então, vamos olhar para aqueles que hoje não têm lar, que hoje estão nos abrigos, né? Para entender que eles podem, sim, fazer parte das famílias e que todo cachorro merece um lar feliz, né? Então, começou com uma campanha de adotar é tudo de bom, incentivar realmente a fazer com que as pessoas enxerguem aqueles animais que estão abandonados para que eles façam parte das suas famílias. E foi um fit tão perfeito com que a empresa acredita, com que a gente realmente quer promover, pensando que todo animal merece
tá dentro de uma casa, ser bem cuidado, que isso acabou virando um programa perene e tá aí há 15 anos, né? Então, a gente pensa muito em promoção da guarda responsável, né? Então, a gente quer promover a adoção, sim. A gente quer que todo cachorro seja adotado, mas não a qualquer custo, né? Então, vamos agir com responsabilidade. Então, por isso, ter a parceria de vocês é super importante, porque o Adotar, eu vou pedir para a Luana depois explicar um pouquinho como funciona, que ela tá bem no dia a dia, mas o Adotar tá junto com ONGs que fazem um bom trabalho, junto com ONGs e protetores que já fazem um bom trabalho, para incentivar exatamente boas práticas, né? Então, os eventos de adoção, o preenchimento das fichas, a validação dessas adoções, elas são feitas de forma muito responsáveis para evitar uma devolução, para evitar um abandono. Então, tudo começou lá com uma campanha que a gente percebeu que deu um fit perfeito e foi evoluindo, né? Ao longo desses 15 anos, a gente acabou trabalhando não só junto a ONGs, com incentivo à adoção, mas um monte de ação que a gente está evoluindo aí até hoje. Hoje a representação do programa, Lu, ele está praticamente em vários lugares do Brasil, né? Hoje a gente tem 8 estados e 27 ONGs e protetores, né? No início a gente fazia parceria apenas com ONGs, né, formalizadas, e aí quando a gente começou a fazer a gestão pela Ampara, a gente conseguiu ajudar protetores independentes também, porque essas pessoas fazem um trabalho tão grande quanto de ONGs. Perfeito. E não podiam ser ajudadas, né, antes. Então, a gente acompanha muito de perto o trabalho dessas ONGs e a gente incentiva a adoção. Então, para fazer parte do programa, tem que ser organizações que fazem um trabalho de resgate e adoção. Né? A gente não quer estimular o acúmulo de animais, porque o abrigo é para ser um lugar de passagem. Exatamente. Então, elas têm todo esse incentivo, essa ajuda. A parceria com a Pedigree traz muita credibilidade, né, para essas organizações, até para elas conseguirem lugar para fazer eventos de adoção, porque elas divulgam, né, pelas redes sociais. Hoje em dia a rede social ajuda bastante, mas as pessoas, elas querem ver os animais, né, elas querem conhecer. Ter esse contato. É uma conexão importante, eu acho também, né, ali pessoalmente. Então, esses eventos são muito importantes. E todo esse acompanhamento, né, que a gente faz de ajuda com as ONGs, ver o trabalho delas. Tem ONGs que estão desde o início do programa, então a gente, né, visita o abrigo regularmente para ver a condição de bem-estar desses animais, do local. A gente procura fazer parceria com ONGs que fazem um trabalho sério de entrevistar as pessoas para ver se realmente estão aptas para adotar, de fazer um acompanhamento pós-adoção. Isso é muito importante, né, Lu? Porque não é só, tá bom, doou, leva para casa, tchau. Não, às vezes acontece do animal não se adaptar, de ter alguma dificuldade, então é importante ter esse acompanhamento, né? Então, a gente faz esse trabalho de conversar com as ONGs praticamente, né, diário, toda semana, até para validar os contratos de adoção. Os animais, eles precisam ser doados castrados, vacinados, vermifugados, né, que a gente chama de doação responsável. É isso. Né, a gente sabe que a solução é a castração para o abandono, né, e a guarda responsável. Então, é todo um conjunto ali, um trabalho em conjunto para fazer. E essa foi uma mudança até mesmo de fazer... trazer essa informação da importância disso tudo para os protetores, né? Porque é completamente diferente. Eu falo que os Brasis são muitos, né? Então, a gente, aqui em São Paulo, muitas vezes a gente fala na nossa bolha e a gente não sabe uma realidade que acontece no Nordeste ou no Sul extremo do Brasil, né? Que são, muitas vezes, culturas completamente distintas do que a gente vê aqui. Então, a castração, ela já foi um tabu em muitos momentos, né? Quando a gente começou a falar sobre a importância de doar animal somente castrado, né? Como que foi esse crescimento, esse amadurecimento do programa, né? Para que a gente chegasse até aqui e principalmente também da Mars e da Pedigree entender sobre as outras iniciativas que são tão importantes quanto a adoção, né, Marcela? Exatamente. Então, a Mars, como um todo, tem um programa de combate ao abandono que ele é bem amplo, né? Então, basicamente, são 3 grandes pilares. A promoção da adoção e da guarda responsável, que aí a gente já falou, a gente já está aí há 15 anos com o Pedigree, tem resultados excelentes. Um número, gente, em 15 anos de programa foram mais de 81 mil animais adotados. Pausa para esse dado, minha gente. Vocês estão ouvindo isso? Em 13 anos, 81 mil vidas ganharam um lar responsável. Não, esse número realmente, ó... arrepiar, porque é muito importante, muito especial. E eu falo que a gente mudou a vida de 81 mil cães e de 81 famílias. Sim. Né? Que ficaram completas, que agora estão cheias de vida aí. E além da adoção, 2 pontos que são super importantes. Um é a promoção da castração. Exatamente isso. Então, se a gente não quer que esse problema aumente, a castração
parafraseando vocês, é um ato de amor. E a gente entende que ela é uma estratégia extremamente importante, não só para combater o abandono, mas também pensando na saúde dos animais. Então, isso que você falou de tabu, etc. Hoje, a gente tem diversas comprovações de que pode prevenir doenças, pode pensar realmente na longevidade, no bem-estar daquele animal. E um terceiro pilar super importante, a gente fala que é a promoção de cidades amigas dos animais. Então, desde trabalhar junto com empresas, com cidades, para promover espaços pet-friendly, porque Com o poder público. é membro da família, né? Então, quero estar em todos os lugares. Mas estar junto com o poder público para a criação de políticas públicas. Isso. Porque se a gente quer que esse problema seja resolvido, a gente precisa deixar um legado, né? Então, não é lá, resolve, faz uma ação, vai embora. Então, quando a gente cria políticas públicas, a gente deixa um legado e faz com que isso só evolua. Então, a gente vem trabalhando muito forte aí junto com algumas cidades, com algumas organizações, para fazer com que isso fique enraizado nos municípios pelo Brasil. E falando do pilar da castração, a gente tem feito algumas ações incríveis com o time da Pedigree. Conta. Fizemos na nossa clínica, em parceria também com o time do Palmeiras, que a gente chegou a fazer... No CCPA. Isso, no CCPA. Temos feito também as castrações nas unidades móveis, né? Que agora a gente vai ter a nossa segunda unidade móvel, que a Mais também e a Pedigree estão nos apoiando. Então, esse trabalho é muito importante. A Marcela, inclusive, ela vai nos nossos mutirões. É uma emoção especial, não é? Exato. Eu abraço os cachorros, eu faço carinho, eu coloco a mão na massa, ela é outra energia. Assim. E não é bacana ver aquelas pessoas que estão ali nas filas, esperando por um atendimento. E como eles são dedicados, né? E primeiro, gratos pela oportunidade, porque nem todo mundo tem a oportunidade de castrar. E eu converso muito com as pessoas, né, nos mutirões. E eles falam, eu tô querendo castrar ele ou ela faz tempo. Só que eu não consigo, tal, tava muito caro. Então, eu fiquei muito feliz que apareceu essa oportunidade. E isso aconteceu muito na CPTM. A gente foi para Francisco Morato, a gente ficaria só um mutirão e aí as pessoas pedindo, falando que na região não tem, e a gente ia para outro local, né? E aí a gente decidiu fazer mais um mutirão de castração, até por conta dessa solicitação. Então a gente ficou muito feliz e todo mundo do entorno pedindo para a gente voltar, então foi muito especial estar lá com vocês. E a gente aproveita para falar porque realmente faz a diferença, né? Poder levar o atendimento nesses lugares, né? Para as pessoas que não têm acesso, para as pessoas que não têm como se locomover muitas vezes com seus animais, né? Você levar essa assistência nas periferias, nos lugares que mais precisam, isso é algo que é muito importante. Então, as ações da unidade móvel proporcionam isso, né? Você poder ir para esses lugares onde realmente as pessoas não têm acesso, não teriam como fazer a castração. E eu falo, a gente leva o atendimento com excelência. A nossa equipe veterinária é um atendimento assim de ponta. A nossa castração é um pontinho, né? Assim, uma cirurgia, minimamente invasiva, perfeito. É importante falar sobre isso, que é uma recuperação muito mais rápida que o animal tem. Então, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas o atendimento é gratuito, esse atendimento está sendo bem feito? Ele está sendo feito da melhor forma possível. A gente tem a melhor equipe veterinária, a gente tem os melhores profissionais. E essa questão também da gente poder fazer com que as pessoas entendam que a prevenção é o melhor caminho. Né? Se a gente tem um problema de superpopulação de cães e gatos em 100% dos municípios brasileiros, essa é uma realidade brasileira e é uma realidade preocupante. Por isso a gente precisa da iniciativa do poder público, a gente precisa da iniciativa das empresas, a gente precisa que as organizações se unam e consigam, né, juntar todas essas pontas para a gente poder ter um resultado efetivo. E somente assim a gente vai conseguir um resultado positivo em relação a um problema que é crônico no Brasil. Exato. Legal isso que você falou, porque quando a Raquel falou CPTM, né? A gente falou de algumas cidades aqui que estamos aqui, é uma iniciativa de uma empresa, etc. Mas a gente tem muita consciência de que esse é um problema enorme. E que sozinho a gente não vai fazer a diferença. Isso. Então, outras empresas são mais do que bem-vindas, cidades são mais do que bem-vindas, porque a gente precisa criar um verdadeiro movimento. E precisa ser um movimento que não retroceda. Então, quanto mais atores a gente estiver participando sobre a conscientização do abandono, né, que é um trabalho que vocês fazem super bem e que a gente está muito forte também falando isso dentro de redes sociais, imprensa, etc. Então, para prevenir o abandono, conscientizar sobre a adoção responsável e a castração, mas precisa
juntar todo mundo. É isso. Precisa juntar todo mundo. O segmento pet é gigantesco, olha a oportunidade, quantos parceiros a gente pode construir e empresas que, teoricamente, não tem nada a ver, como a CPTM, né? Então, a CPTM, uma empresa que administra aí o transporte público por meio dos trens, que eles entenderam isso como uma necessidade e está ali beneficiando a população diretamente, né? Então, vamos nos juntar aí e criar esse movimento. A visão é essa, né? Tem que chegar mais empresas, chegar mais pessoas, quem puder agregar, somar forças, porque realmente a necessidade é gigantesca. E eu acho que essa questão, né, da gente, muitas vezes a gente fica pensando só, né, no mercado pet. Não, os pet lovers estão em todos os lugares. A gente tem sempre um apaixonado por pet, seja onde for. Então, até mesmo a gente percebe que a Ampara tem parcerias com empresas que não tem nenhuma ligação, né, muitas vezes, com o mercado pet. Aí você vai lá entender que ou na diretoria ou os colaboradores, enfim, é uma pressão mesmo da sociedade para que as pessoas comecem a entender que o social faz parte com os animais, né? Que as iniciativas sociais, elas precisam incluir também outros seres que dividem esse lugar aqui com a gente, né? Então, essa extensão da caridade, essa extensão das benfeitorias, né? De você ir além da questão humana, né? O termo saúde única que está sendo muito utilizado. As famílias multiespécies, também, que a gente fala muito. Exatamente. Então, quer você justamente fazer com que as pessoas percebam que se os animais não estiverem bem, nós não podemos estar. Se o meio ambiente não estiver equilibrado, a gente não tem como estar bem, né? Que a saúde interligada, a saúde humana, a saúde ambiental, a saúde animal, e que a gente, sim, não pode considerar um menos importante que o outro. A gente tem que colocar todo mundo ali junto, porque as iniciativas precisam acontecer, né? Então, acho que a visão é mais ou menos essa. E a responsabilidade de todo mundo, né? É isso, Lu. Não é só de ONGs, protetores, empresas... Perfeito. Também. Perfeito. As pessoas realmente elas precisam entender que está na mão de cada um, né? Poder contribuir com isso, poder incentivar ou poder, né, boicotar alguma iniciativa negativa nesse sentido. Denunciar maus tratos, né? Todo mundo tem um papel super importante em relação a isso, né? Então, não são só os animais que estão nas ruas, nos abrigos, que podem sofrer maus tratos. Então, é super importante quando a gente fala de adoção com responsabilidade, né? De você ter certeza que aquele animal vai ser bem tratado. Então, a parte da denúncia dos maus tratos também é super importante. Depois da lei sanção, a gente teve aí um avanço, né, nas penalidades, que eu acho que é bem importante a gente falar sobre, né? Então, hoje a gente tem as mídias digitais trazendo, escancarando essas questões, esses maus tratos. Existem movimentos trabalhando muito forte, ONGs como a gente trabalhando fortemente para que a gente tenha leis mais efetivas, e uma delas foi recentemente, que foi bem triste, de penas, né? O aumento de penas por conta de uma questão de maus tratos bem triste que aconteceu com o cachorrinho Sansão. Muitas vezes um caso extremo precisa acontecer para chamar a atenção da sociedade, fazer com que as pessoas entendam que, infelizmente, a gente tem um longo caminho, né, a percorrer. Essa lei, sem dúvida nenhuma, foi um pontapé inicial. Ela foi muito importante para criminalizar, né, os maus tratos. Mas eu acho que é muito a linha do que vocês trouxeram. A gente precisa se mobilizar, a gente precisa dar voz, a gente precisa ter iniciativa e não ser inerte diante de uma situação de maus tratos, né? Muitas vezes a gente tem aquela questão do vizinho, né? Ou tem... se comprometer porque tem receio. Acontece muito. É bem complicado. A gente, inclusive, lançou uma campanha super importante recentemente falando sobre isso, né? Sobre a ligação entre violência doméstica e maus tratos contra animais, que justamente indica que naquele ambiente existe um outro vulnerável em situação de abuso, né? Quando você faz esse diagnóstico ou percebe que tem um animal sendo maltratado, sendo abusado, né? Que aquele ambiente, ele é um ambiente perigoso, né? Para outros vulneráveis. E como tá tudo interligado, né, gente? Isso é tão óbvio ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente traz esse tema, tem muita gente falando, caramba, que campanha importante, forte, porém importante, né? Porque a gente muitas vezes não faz o link. Exato. E eu acho que isso desperta também muita gente. Eu escuto muita gente falando, eu quero tanto ajudar, mas eu não tenho como adotar. Não é só adotando que você pode ajudar a causa, né? Então, você denunciando maus tratos, você pode ajudar. Você apoiando uma ONG local, você divulgando os animais que estão disponíveis para adoção, patrocinando uma castração. Então, tem N formas que as pessoas podem ajudar, não é só adotando, porque tudo tem limite, né? Eu falo que se eu pudesse... imaginar que a gente... minha casa
seria, né? Eu já tô com 3, os 3 adotados, aí estão 3 na casa do meu pai. Eu acho que todo mundo aqui tem um pouquinho disso, mas tudo tem um limite, né? Sim, com então, certeza. eu não tenho como adotar. Mas tem N formas que a gente pode ajudar. Com certeza. E quando a Lu falou de uma questão, quando a gente vê um animalzinho abandonado, por que a gente sempre quer terceirizar essa questão? Por que Imagina, uma ONG que tem 800 animais, por que ela não pode pegar mais um? E eu, que não tenho nenhum, por que eu não posso pegar esse animalzinho, levar no veterinário, Dar um lar vacinar, temporário. Tomar iniciativa, pô! Exatamente, assim, eu já fui essa pessoa, já fiz isso com ela. Já trouxe ela pra terra na hora. Eu falei, deixa eu te contar como é que funciona. Eu não posso mentir, né, com relação a isso, que eu já fui essa pessoa, porque eu acho que a cultura traz muito isso. Né? Ai, tem um animal abandonado, liga para a ONG, a ONG busca, a ONG resgata, mas acaba que a pessoa não pensa, né? Que eles estão superlotados, que não tem nem como manter os próprios animais. E a gente que pode fazer algo, e nessa época eu acabei fazendo esse algo, né? E quem me orientou dessa forma. Eu tenho uma amiga que ela tem uma ONG, fala para ela vai resgatar, ela vai ficar com o animal. Foi assim que eu fui orientada. Que é isso que as pessoas acreditam. É isso que as pessoas acreditam. E a gente não, a gente tem que pensar diferente. Como eu posso ajudar? Então, eu faço parte da sociedade, eu faço parte desse problema. O governo não vai conseguir sanar esse problema de uma hora para outra, e é muito, né? A gente fala aí que a gente tem mais de 30 milhões de animais abandonados. Se cada um de nós fizer a nossa parte, já faz muita diferença. Então, a hora que você falou, Lu, eu fiquei pensando sobre isso, que eu já fui essa pessoa, mas que hoje eu só incentivo que as pessoas façam essa diferença, que elas acolham e explico como fazer, porque muitas vezes a pessoa até quer sabe, né? E não sabe como fazer, então orientar, falar do lar temporário, hotelzinho, que muitas vezes é necessário você pagar um hotelzinho se você não puder levar para sua casa. Então, essa mudança de olhar, ela é muito importante também. Mas é bacana acompanhar ao longo dos anos, assim, essa conscientização também das pessoas, porque hoje eu vejo muitas pessoas que veem um animal na rua e aí elas levam para casa, vou cuidar até conseguir doar, e elas acabam se apegando e adotando. E muitas criam perfil na rede social do animal, contando a história. Então, você vê que as pessoas estão se mobilizando mais também para fazer alguma coisa. Isso. E não só achando que o abrigo é um spa, uma colônia de férias que os animais estão... E porque não é essa a realidade, né? Abrigo é para ser um lugar passageiro, mas infelizmente acaba sendo um lugar definitivo para alguns animais. Para muitos, né? E não é o lugar ideal para eles, né? Infelizmente, por toda a dificuldade que ONGs e protetores enfrentam no dia a dia. Então é isso. Encontrou um animal na rua, não transfira a responsabilidade, tome a iniciativa, resgata, enfim, faz, né, o protocolo, que é a castração, a vacinação, procura no seu círculo de amizade, né, alguém que possa adotar esse animal. Os abrigos estão superlotados, todos passando por dificuldade. Então, essa iniciativa todo mundo pode tomar, né? E todo mundo pode fazer isso uma vez na vida. Exato, contribuir, né? Lu, eu quero ouvir de você, ao longo desses 15 anos aí de história no programa Adotar é Tudo de Bom. Você tem alguma lembrança, alguma história de adoção que te marcou? Alguma situação assim que você, acompanhou de lá até aqui? Enfim, algo que você possa contar pra gente, assim, pra gente... Já teve cachorro que eu ajudei a resgatar em visita, né? Porque a gente visita os abrigos para fazer o acompanhamento do trabalho dessas ONGs. E aí, no caminho pro abrigo, tinha uma cachorrinha num acostamento na estrada, com uma corda no pescoço. E aí, a gente passou de carro, né? A protetora parou, a gente até achou que ela tivesse sido atropelada e não estava andando. Só que aí, eu, né, fui na direção dela para tentar pegar, e aí ela começou a andar na beira da rodovia. Desesperador. E aí a gente começou aquela questão de vai com o carro, volta de ré para tentar, né, pegar. E aí eu falei, é agora, saí correndo atrás dela, pisei na corda dela, né, deu aquele baque assim nela, mas aí consegui pegar, deram o nome de Luana. E aí ela realmente marcante. E aí ela ficou um tempo no abrigo, né, para ser castrada, vacinada, enfim. Era uma cachorra preta. Então, assim, é um cachorro que já não tem um perfil, né, de adoção que as pessoas querem. Pasmem. Pois é. Mas depois ela foi adotada. Que bom, Lu! Foi bem bacana, assim. Mas, em contrapartida, assim, tem muito cachorro que eu acompanhei a história, assim, de quando chegou no abrigo. E aí, assim, ao longo desses 15 anos, ele ainda continua no abrigo, não teve essa mesma, né, oportunidade. Então, dá um... Acha o coração. O coração fica apertado, assim, de ver animais que não têm essa mesma sorte.
E muitas vezes por essa questão de perfil, de dificuldade de adoção, né? De preto, caramelo, porte médio, de idade. Né? Você vai no abrigo, a maior dor assim é ver aqueles cachorros idosos que você sabe que vão morrer ali. Porque não vão ter uma família. Não vão ter uma família. E quando a gente escuta essa questão, a gente insiste, né? Por que comprar e não adotar? Se a gente vê muito cruel, né? milhões de animais aí abandonados, milhares em abrigo, e eu tenho essa oportunidade, eu quero ter um animalzinho, por que eu vou comprar, gente? É pensar em questões até que a Ju iniciou falando, eu quero um que vai ficar com temperamento X, Y. O temperamento é muito de quem cria, né? Então... Ou com pelo assim, com pelo assado desse tamanho, fofinho, peludinho, não sei o quê, Exato. branquinho, do olho azul. E assim, você falando de o que me marcou, eu vi um vídeo falando sobre adoção de animal idoso. E quem pediu a adoção, vamos lá, chorar todo mundo. Quem pediu a adoção do animal idoso foi uma criança. Olha. E aí ela fala que ela sabe que ele não ia ficar muito tempo, mas que para ele era muito importante saber que nos últimos momentos de vida que ele teria um lar e teria uma família. E aí é sobre isso, gente. Imagina que um animal ficou 10, 15 anos e não tem uma família. Então, que ele pudesse proporcionar que fosse um ano, que foi 1 ano e meio, na verdade. Olha, um fim de vida digno. Fim de vida digno. Então, a gente fala também sobre isso, né? Lugar de abrigo não é lugar fixo, é lugar temporário. É um lar... Esse é o nome, né? É um lar transitório, para que ele se recupere e que ele vá para um lar. Então, quem puder, né, abrir o coração e as portas para uma adoção, isso é muito importante. Isso faz muita diferença para aquele animalzinho. E ele vai ser grato para o resto da vida. E acaba dando chance para que outros passem por aquele lar temporariamente e ganhem mais uma oportunidade para serem adotados, né? Quando eu comecei a estudar, a me envolver dentro desse programa de combate ao abandono da Mars, eu ouvi um dado que eu achei muito interessante, que falava que grande parte dos países desenvolvidos tem uma população grande de abrigos, e dos países em desenvolvimento tem uma população grande nas ruas. Olha. A gente tem os dois, infelizmente, né? Então, se a gente tem um número grande de animais nas ruas, o que a gente mais quer é esvaziar esses abrigos, né? Para que possa ser um ciclo e a gente consiga direcionar os dois problemas, né? Tanto aqueles que estão nas ruas, quanto aqueles que estão ali nos abrigos. E abrir isso, eu queria muito falar isso que você estava falando dos idosos, né? A gente escuta muito, em toda situação, mas por que você não faz um evento, né? A gente recebe pedido de tantas ONGs e tal. Eu tenho pouco filhote. Gente, não são só os filhotes que merecem um lar, né? Então, são os filhotes, são os idosos. Aquele animalzinho com 2 anos, que já vai passar por aquela fase de... Todo mundo fala, vai destruir minha casa. Então, pega um adulto. Isso. Pega um filhotinho com... Um relacionamento maduro. Exatamente. Pega um cachorrinho ali com 2, 3 anos, né? Que já tá ali mais tranquilo. Isso. Cachorros com deficiência, a Luana falou uma coisa que é super importante, né? Então, se você pode proporcionar esse cuidado para esse animal que precisa de uma atenção especial, que grande oportunidade que a gente pode dar, né? Então... Que feito na vida, né, gente? Né? Não vem o mundo a passeio. Então, aqui, de novo, todo cachorro que merece um lar feliz. Não são só os filhotes pequenininhos, branquinhos, peludinhos, etc. Então, realmente criar uma consciência aí de que todo mundo, todos os doguinhos merecem estar dentro de uma família. E justamente, assim, através desse exemplo, né? Quando a gente se lembra, ainda falando dos momentos, né, bons dessa história toda, né, do programa, os eventos, os dias de adocão, né? Que a gente fazia naquele momento, propagando adoção,
adoção acontecendo em vários lugares simultaneamente, né? A gente envolvendo artistas que pudessem dar mais voz para nossa causa, né? O Bruno Galeasso, a Paola Oliveira, né? Quantas iniciativas e pessoas que realmente levaram a mensagem da adoção, que praticam a adoção, né? Que tem isso mesmo, né? Na sua vida, no seu dia a dia, que fazem com que a nossa mensagem chegue mais longe, né? Então, esses marcos, com certeza, fizeram com que outras empresas pensassem em fazer, né, eventos como esse, tivessem iniciativas como essa, né? Muitas vezes também a pessoa fala, poxa, mas onde tem um evento de adoção? E aí você tem aquela super divulgação, tratando um evento de adoção como ele merece ser tratado, com todo o holofote que ele merece ter, né? Com toda a estrutura que faz com que aquela pessoa entenda, ela se sinta segura, né, no momento da adoção, que do lado de cá as organizações elas estão se preparando, né, para que o animal esteja saudável, ele esteja pronto para ir para uma família, né? Porque tem muita gente que se sente inseguro com essa questão, né? Não conhece o perfil do animal e tal. Você quer somar? Quer complementar? Não, tava lembrando aqui, na hora que você falou do Bruno, lembra que ele veio com um checão. Sim, exatamente. Que era 10 toneladas de ração. Então, esse evento ele foi muito incrível, porque levou todas as ONGs do programa para levar os animais para adoção, tanto idosos, filhotes, tudo. Estavam todo mundo naquele dia. O adotômetro bombando. Exato, em outros locais, não era só em São Paulo, tinha adoção em outros locais. E na hora que ele chega com um checão de 10 toneladas de ração, foi muito incrível. Você sabe que o adotômetro, a gente tem um dentro das nossas TVs internas, de comunicação interna. Assim como a gente mostra os resultados, né, as nossas metas internas, aparece lá o adotômetro. Todos os meses a Luana manda pra gente o número atualizado. Para que todo mundo possa acompanhar realmente todas essas adoções, né? E o Adotar, gente, não preciso nem falar que ele é um programa super querido dentro da Mars, né? E esse ano tá sendo muito especial pra gente por ser a comemoração dos 15 anos, de falar, nossa, é uma coisa realmente que a gente faz bem feito e que dá um orgulho tremendo, assim, sabe? Então, essa primeira coisa, quando a gente fala de orgulho, né? Por que eu tenho orgulho de trabalhar aqui, né? Nossa, eu dou vida a um propósito maravilhoso e uma das formas é contribuir com a adoção, saber que de alguma partezinha eu estou contribuindo com esse programa, né? E se olhando, né, para os protetores que estão completamente à mercê da sociedade, à margem, né, da sociedade, não tem incentivo, não tem apoio. Então, E eu queria trazer um exemplo quando a gente está falando do evento de Adocão, né? Todo mundo fala isso até hoje. Sem falar, quem participou lá dentro da empresa, as pessoas que estavam fora, marcou muito. Todo mundo quer. Eu encontrei com uma protetora semana passada, que foi feito um evento super bacana, em parceria com a Cobase. Olha a importância da gente ter outras empresas junto com a gente. Exato, que foi para também um evento de adoção, onde tinha as nossas veterinárias, nosso time explicando também algumas coisas importantes sobre cuidado, saúde oral. Inclusive, hoje é dia da saúde oral. Então, olha que importante a gente falar sobre o cuidado integral, né, dos animais. E ela me falou, né? Podia ter todo ano, etc. Mas, gente, a gente não depende também só dos grandes eventos. Eu vou trazer uma coisa super bacana que aconteceu nesses 15 anos. Pandemia. Não podia ter aglomeração. Vocês lembram? Uma das coisas que pararam de acontecer foram os eventos de adoção. E a gente tem que dar um jeito. E a gente fez o Cachorros no Zoom. Isso. Então, essa foi uma iniciativa super bacana também. Então, como é que a gente mostra os animais que estão disponíveis aí? Como é que a gente mostra que esse problema continua? Né? Todo mundo acha que a pandemia veio para... E veio, né? A gente teve um momento muito importante onde as pessoas enxergaram a oportunidade de ter um animal de estimação. Sim. E como é bom você ter companhia quando você está numa quarentena, etc. Mas tem um monte de animal aí que a gente merece mostrar a carinha para que as pessoas adotem, né? E aí também foi uma iniciativa que a gente pensou junto com vocês e vamos fazer tá todo mundo fazendo live, né? Isso! Vamos fazer uma live para mostrar alguns animais que estão disponíveis para adoção. E a gente, parceria com um super protetor, né, que faz parte do Adotar, ficou ali durante uma hora inteira explicando o perfil daquele cachorro, quantos anos tinha, se dava bem com idoso, com criança. A gente inclusive avisava algumas coisas. Olha, esse cachorro ele tem um perfil um pouco mais quietinho, então ele não vai se dar bem com outros animais. Seria bacana que ele fosse o único pet da casa. Então é importante a gente jogar real também, né, para fazer com que essa adoção ela seja definitiva, né? Mas eu gostei muito de pensar que como a gente
pode pensar em alternativas. Assim como eu falei, adotar não é a única forma de ajudar. Os grandes eventos de adoção, eles são maravilhosos, a gente quer que eles aconteçam. Mas existem outras alternativas, né? Então, vamos fazer várias ações em vários locais do Brasil. Esse ano também uma coisa muito bacana que aconteceu um evento como esse não tem como acontecer em todos os lugares, mas a gente está presente em quase todas as cidades do país. E a gente tem parceiros em quase todas as cidades, nossos distribuidores que são maravilhosos. Maravilhosos, que também se engajam, participam. Super, a gente tem vários distribuidores que são padrinhos do Adotar, né? Que apoiam com recurso financeiro, que apoiam distribuindo as doações que a gente faz, né? Inclusive, teve começo desse ano, doação não foi, Lu? mega giga, né? Mas 100 toneladas. Gente, 100 toneladas. Seria com os distribuidores. Exatamente. Então, eu queria chegar nesse ponto. Os nossos distribuidores, gente, eles têm o nosso propósito na veia, assim como a gente. Então, no início do ano, a gente faz uma convenção com todos eles. Então, vamos trazê-los para nossa casa. Todo mundo ganhou essa camisetinha aqui. Aí já todo mundo já entrou no clima. A gente tá desde o início do ano comemorando os 15 anos do Adotar. A gente vai ficar até o último dia do ano comemorando. Fizemos tipo um leilão. Assim, né? Então, tudo que for arrecadado aqui, o que vocês doarem, a gente vai dobrar. Olha, que legal. Então, durante o jantar, ali, em menos de 2 horas, foram arrecadados quase 50 toneladas de produto que eles doaram, né? E a gente foi lá e dobrou. Deu 100 toneladas. Olha a quantidade de instituições que a gente pode apoiar. Então, foram encaminhados para as ONGs que fazem parte do Adotar. E muitos acabaram escolhendo instituições das cidades dele, onde eles acompanham ali, e todos mandaram fotos. A gente tem um relatório super completo, assim, do tamanho do impacto que se deu. E continua acontecendo, né? Poxa, vai ter um evento tal na minha cidade. Sei lá, o festival do surf. Qualquer outra coisa. Vai lá, leva alguma coisa do Adotar, né? Às vezes não consegue fazer um eventinho de adoção ali, levar os pets, mas você tem como levar as mensagens, você tem como deixar claro para a pessoa que quer ajudar a gente. Comprando pedigree se ajuda. É isso. Porque uma parte já é destinada para adotar, né? Então, tem várias formas e a gente... O compromisso de levar isso para todo o Brasil também é super importante. É a compra com propósito, né? Você poder optar por um produto que de fato ajuda, que é legítimo, que você vê ali, que é palpável, os resultados estão sendo mostrados, né? E por que não, então, escolher o produto que incentiva tudo isso, né? Cada vez mais a gente tem esse poder nas mãos, né? De escolher produtos, de escolher as nossas iniciativas. Todas as nossas ações impactam de alguma forma. Então, a gente tem que poder, né, olhar isso com responsabilidade e escolher da melhor forma possível. Exatamente. E assim, gente, Pedigree tá na frente, né? É a nossa marca que está aí há 15 anos fazendo várias ações, promovendo a adoção. Mas a gente tem o mesmo compromisso também. O Whiskas fez um mutirão de castração esse ano também. Então, em abril, que foi o Abril Laranja, a gente fez um mutirão que foi realizado dentro de uma escola. Também em parceria com a nossa equipe de veterinários maravilhosos, com o nosso castramóvel. E a gente quer ampliar esse propósito. Realmente, todo mundo veste a camisa lá dentro, né? A gente quer que todo mundo seja embaixador da causa. Pode falar. Eu acho que é isso, e ver que toda a empresa está engajada, né? Igual você falou dos distribuidores, não tinha como ser diferente, né? Eles abraçam a causa junto com a gente, e isso é muito especial. E aí eu não sei, Lu, se tem mais alguma coisa que a gente lembra aí do programa que a gente gostaria de trazer. Eu nem sei se a gente chegou a citar no começo, né? Que todas as ONGs que elas recebem uma bonificação, né? Eu acho que não é todo mundo que sabe sobre como é que funciona a operação do programa. É isso. Elas recebem ajuda com material, né? Com tenda para fazer evento, elas recebem o termo de adoção da Pedigree e elas recebem ajuda com ração também, de acordo com adoções e eventos de adoção que elas fazem, né? Então, elas recebem uma pontuação para isso. E essa ração, assim, é fundamental para ajudar essas ONGs. E tem também um percentual, né? De acordo com a quantidade de cachorros que eles têm no abrigo, que a gente consegue ajudar também. Porque o maior custo que um abrigo tem é na alimentação dos animais, né? Tem a questão veterinária, medicamentos, procedimentos, castrações, exames, mas os animais precisam comer todos os dias, né? Então, é uma ajuda fundamental, assim, que elas são extremamente gratas e faz toda a diferença no trabalho que elas fazem, porque daí, recebendo essa ajuda, elas conseguem melhorar em outras coisas, né? Dentro do abrigo. Infraestrutura. Oferecer um atendimento melhor para algum animal específico, né? Dar um outro direcionamento de acordo com o que ela precisa.
E eu gosto muito desse formato aí que a gente chama de programa de excelência, né? Com a parte da pontuação, porque a gente incentiva eles a continuarem promovendo a adoção. Então, quanto Exato. mais adoções, mais eventos eles organizam, mais alimento eles recebem. Então, é realmente Evitar a acumulação, um né? círculo virtuoso ali, né? Então, você consegue incentivar a cada vez mais adoção para que eles recebam cada vez mais produto. Hoje a gente tem mais de 30 ONGs, né, Lu, que fazem parte do programa, que estão aí em vários estados do país, mas já passaram muitas ONGs Sim. ao longo desses anos. desses 15 anos, e é super importante isso que a Lu falou no começo também, de é um trabalho muito sério que é feito na hora de escolher quais são essas ONGs e essas protetoras que fazem parte, né? Então, toda hora as pessoas perguntam, né, como é que eu posso fazer parte, etc. Conta pra gente um pouquinho, Lu, como é que funciona a questão do processo de triagem, análise para que seja feita essa manutenção. A gente recebe muito pedido, né, de ajuda e né, elas querem saber como funciona, como que faz para participar. A gente tem um questionário, né, que são perguntas iniciais básicas de cadastro, de quantidade de animais, como que é o trabalho deles no dia a dia, se eles possuem funcionários, se é abrigo, se é lar temporário. Se tem um veterinário responsável. Se tem veterinário, o consumo de ração no mês, como que eles fazem a triagem, né, na adoção, se eles fazem acompanhamento pós-adoção. E aí, de acordo com essas respostas, né, se a gente vê que está dentro, né, é difícil a gente julgar o trabalho só pelas respostas, mas se a gente julga ali que é um trabalho, né, bacana, a gente visita as redes sociais, entra nas redes sociais dessas ONGs para ver se elas realmente divulgam os animais para adoção. E depois a gente faz uma visita, né, no abrigo ou no lar temporário, para ver estrutura, limpeza, ver como que é a dinâmica ali, né, no local, o bem-estar dos animais, né. Você consegue ver ali, né, numa visita, se os animais eles, né, estão com carrapato, pulga, magros, gordinhos, se eles estão bem, se eles estão muito estressados por algum motivo, superlotação, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente avalia ali na visita para ver se a ONG, né, ou o protetor tem condições de participar do programa, e esse trabalho, principalmente em relação à adoção, né? De fazer uma boa triagem, fazer o acompanhamento, ter uma responsabilidade nesse passo. E até mesmo incentivar as melhores práticas, né? Porque eu me lembro que a gente também produziu uma série de vídeos, né? Para estimular as melhores práticas dentro dos abrigos, nas redes sociais, com a adoção em si. Então, a gente montou uma série de vídeos, literalmente com tutorial, né? E a ideia era tornar justamente isso público, não somente restringir as ONGs do Adotar, mas disponibilizar para toda a proteção animal, né? Para que eles soubessem, enfim, como se formalizar, como manter seu abrigo mais limpo, os animais mais saudáveis, como promover as suas mídias digitais para que também as pessoas, né, façam a adoção online, como você bem trouxe na época da pandemia. Isso cresceu e está cada vez mais funcionando, né? Esse estímulo de você poder entrar, ver a foto, aí mexe. Ai, meu Deus, eu adorei esse perfil, mexeu, botei meu coração mais forte. Conta história. Isso, por que não, né? Esse envolvimento. E isso, sem dúvida nenhuma, agrega e muito. Então, e essa questão da foto sempre foi um problema dos protetores, né? Então, a gente... sempre, precisamos de foto para o evento, ou foto para publicação, tal. A gente quer incentivar... Vem cada foto. Que aí você fala assim, a gente... rotina da vida deles é muito difícil. É muito difícil. E aí a gente montou também como divulgar, como tirar uma foto. Teve, em alguns momentos, inclusive, de levar o fotógrafo até o local. Muitas vezes. Porque como tem essa dificuldade, a gente sabe. E o dia a dia deles é bem corrido, né? São muitos animais. Então, até ter esse trabalho de mandar o fotógrafo para trazer as imagens melhores. Porque a gente sabe, né? Quando a gente coloca nas mídias digitais, a diferença que é você colocar uma boa foto faz toda a diferença. E essa né? questão de boas práticas, ela é super importante, né? Então, fica até uma dica aqui, se você é ONG, se você é protetor, usa a sua rede social também para você mostrar
a questão da adoção, né? Porque eu vejo muita ONG que tem perfil só pedindo recurso, pedindo doação. A gente sabe que é uma situação muito complicada, né? Mas se você vê lá só pedido de ajuda, e você não vê nenhuma ação do que ela está fazendo para promover, para mudar a vida de quem está lá, a gente acaba não tendo ideia do que está acontecendo dentro daquele abrigo. Sim. A gente acaba ficando, na verdade, com uma impressão de que aquele abrigo só está passando por 1000 necessidades. Até desconfia se os animais estão sendo bem tratados, já que eles estão passando por tanta dificuldade, né? Eu tenho um carinho, uma consideração, um respeito muito grande, gratidão muito grande por todos os protetores. A gente sabe que nem a Raquel falou, a vida delas muito não difícil. é fácil. E eu vou falar delas, porque a gente sabe que a são maioria mulheres. são mulheres, né? Então, são mulheres... Deve dar uns 90%. ou mais até, né? Então, eu sempre falo elas, as protetoras e tal, porque realmente a maioria são mulheres. Mas o que a gente pode ajudar? Aquilo que eu falei de todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Poxa, se você entende de Instagram, sabe lá tirar uma fotinho, vai na ONG da sua cidade, fotografa você, ajuda a criar uns posts, porque a comunicação por meio de rede social, gente... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o que eu falei, assim como o pet é parte da família, é um caminho sem volta, a comunicação por meio das redes sociais também, né? Então, isso vai incentivar muito, e a gente aprendeu muito isso também durante o período de pandemia, durante a idealização ali do Cachorros no Zoom. A importância de uma boa comunicação. Indo nessa linha, né, de como ajudar e da questão das melhores práticas, muitas vezes as pessoas, elas fazem o que podem, né? E essa dinâmica de vida, de rotina, é muito intensa. Uma boa forma de ajudar é se voluntariando, né? Muita gente entra em contato e fala, ai, como eu poderia ajudar? Nossa, um fotógrafo voluntário, uma pessoa que vai lá para passear com os animais. Dar banho. Dar banho, ajudar nos eventos, divulgar, né, um animalzinho que está disponível para adoção. Essa é uma questão que está crescendo muito no Brasil, e a pandemia mostrou isso, né? Que o brasileiro, ele é solidário, né? Então, a gente saltou de um ranking em que, infelizmente, a gente não tem a questão da filantropia ainda, né? O brasileiro é muito desconfiado, tem muito esse medo de ajudar. Será que eu estou contribuindo com uma organização que é séria? Né? Então, existe esse receio. E esse caminho, essa jornada da profissionalização das organizações, né? Desse apoio de empresas para que essa profissionalização aconteça, né? Vem crescendo bastante no Brasil. E aí, eu acho que uma boa forma de você ter a confiança naquela organização, naquele abrigo, é ser participativo, né? Mas não querer somente, eu quero visitar. Porque, inclusive, é importante falar que os abrigos não divulgam porque tem medo do abandono, tem medo dessa questão. Agora, se você realmente é uma pessoa que está disponível, disposta a ajudar, e você ganha a confiança desse protetor, que, obviamente, também ele está sempre com o pé atrás, depois de tanta lambada que já tomou da vida, né? Que a gente sabe que a realidade é muito dolorosa, é você chegar ali para ajudar, é estender uma mão, né? Você falar, eu tô aqui, conta comigo, com o que eu puder contribuir, seja através do seu expertise, seja através do seu tempo, seja através de recurso financeiro, né? Doando, comprando um produto ou alguma coisa, né? Que possa incentivar aquele trabalho. Né? Tem muito que tem o trabalho de apadrinhamento, né? Isso. Você não adota, mas você apadrinha aquele animal. Exato. Porque muitas vezes a pessoa ela não pode adotar. E eu acho que você não poder adotar não é não poder ajudar. Sim. Então, e trazer esse carinho, né? Porque muitas vezes ela fala, eu queria, mas eu não posso. Mas o que eu posso fazer? Então, essa entrega, esse apadrinhamento, ou do seu tempo, você ir lá no abrigo, isso faz a diferença também para a pessoa, né? Eu, pelo menos, todas as vezes que eu fui fazer um trabalho voluntário, você sai de lá renovado. Você sai de lá sabendo que você fez a diferença para alguém. Isso preenche o coração, né? Dá aquele calorzinho que a gente precisa, né? Então, você está fazendo a diferença para uma pessoa, mas para você também é um carinho que tem muita gente que faz lar temporário também, né? Sim. Para as ONGs, e que depois acaba virando definitivo. Para a ONG, porque ela perde o lar temporário, mas ele foi adotado. Eu falo que eu já caí algumas vezes no golpe do lar temporário. Quem nunca? O golpe do lar temporário. Aí eu divulgo foto assim, falando, olha, achei esse cachorrinho, estou dando lar temporário. Aí dá 2 meses, então ele ficou comigo. Não, mas eu já dei muito lar temporário também. Eu acho que isso é bacana a gente ter essa consciência também, né? De adotar se você tem condições de adotar, né? Não é só porque se apegou. Me apeguei. Mas, poxa, tem uma rotina diferente, uma rotina agitada, aquele
aquele cachorro precisa passear o tempo inteiro, etc. Não tenho como fazer isso. Então, que seja temporário, passe isso para que outra pessoa cuide. Eu confesso que eu sou incapaz. carinho. Os 2 temporários estão lá em casa. Então, assim, Mas é uma, isso é muito eu bom, admiro né? muito mesmo. A gente conhece muita gente que faz, né? E é rotativo. A gente chegou a fazer até uma campanha de lar temporário. Na pandemia. Na pandemia. Foi maravilhoso. E, se eu não me engano, 30% dos lares temporários adotados. Foi mais, foi um número maior, foi estrondoso. E eu acho que é porque as pessoas, como elas estavam em casa, elas tinham mais condição de participar dessa adaptação mais ativamente. Sim. Né? De você estar ali presente, levar o animal para passear, de você, né, fazer com que esse... Porque o animal chegou. Gente, é inevitável dizer que é um período mais conturbado quando o animal chega, né? Até ele se adaptar, até ele se sentir seguro. Tem gente que aí desiste na primeira semana. Ele não se adaptou, ele tá fazendo... Claro, gente. Você não sabe o histórico desse animal, que ele passou na rua ou no abrigo. Enfim, né? A condição que ele chega na casa da pessoa. Então, a gente tem que ter mais paciência, tem que ter mais empatia, né? Entender que muitas vezes exige uma dedicação para uma relação maravilhosa da vida inteira. Isso. É que essas primeiras horas, elas são super fundamentais. A gente tem até uma coisa super bacana, uma boa prática que eu incentivo todas as empresas a terem, que é muito legal, que a gente tem uma licença paternidade. Ai, que maravilhoso! Se você adota um animal de estimação, você tem uma licença para que você possa participar dessa adaptação dele, né? Então, de novo, é membro da família, né? Então, você recebe ali, você alinha direto com o seu gestor. Empresas... Fica a dica, é um benefício super bacana que todo mundo pode pensar em adotar para você cuidar dessas primeiras horas, né? Eu tenho um caso de um associado nosso que ele falou que ele tomou uma multa no condomínio dele no primeiro dia que o cachorro dele ficou no apartamento, de tanto que o cachorro latiu. Então, se ele tá junto naquele primeiro dia, né? Faça ali um final de semana, etc., você já cuida disso. E a licença também serve por período de luto. Porque a gente sabe que a gente perde uma pessoa da família, né? Então, a mesma coisa, a gente acaba respeitando como se ele fosse um membro da família, para que ele tenha ali uma licença. Porque são 2 momentos muito importantes que a gente precisa se dedicar, né? A gente precisa aceitar que merece uma adaptação, merece cuidados na hora dessa adaptação, principalmente se você tem outros pets, se você tem criança. E também no momento que perde. E enxergar o pet como parte da família, eu acho que é um movimento para sempre, assim, né? Que outras empresas adotem essa iniciativa. E eu gosto também dessa história de pensar em considerar que é parte da família, como que as cidades precisam estar preparadas, né? Como que algumas mudanças e algumas estruturas, elas acabam incentivando a adoção. Eu dou um exemplo muito, muito claro de... Se eu moro num prédio, né, num condomínio, que o proprietário do meu apartamento não aceita animais, né? Ou aquele prédio não tem nenhuma estrutura, não tem uma praça perto, não tem um lugar para eu levar o meu cachorro, tem que andar no elevador. Dificilmente a pessoa vai falar assim, eu acho que eu vou procurar uma casa nova, porque eu quero adotar um animal. Né? Dificilmente. Agora, se a pessoa está inserida num ambiente onde os animais são bem-vindos, onde tem uma estrutura perto de praça, veterinário, pet shop, isso acaba incentivando tanto a adoção. Facilita a vida, né? Então, escritório pet friendly. A gente também é pet friendly há mais de 10 anos. Né? Então, eu já levei várias vezes meu cachorro para o escritório. Quando tem um cachorro no escritório, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Essa é outra coisa que eu falo, gente. Quanto mais gente tiver nesse movimento junto com a gente, esse movimento que o programa o Better Cities for Pets, ele tem muito forte isso de criar os ambientes pet friendly. Então, a gente já deu treinamento para restaurante, hotel, escritório, condomínio, shopping, porque é um benefício muito grande você estar junto ali. Então, se você tem todo esse ecossistema favorável, gente, a pessoa vai falar, tá faltando alguma coisa aqui na minha casa, né? Então, isso acaba incentivando a adoção. Não, imaginei, o Brasil é o 2º maior mercado pet do mundo. Sim. Então, você imagina a quantidade de pets, a quantidade de pessoas que têm animais. Infelizmente, ainda, né, as cidades ainda não acompanharam, né, com essa estrutura. Mas é um movimento que vem crescendo. E eu acho que é muito da pressão popular, né, da gente ter os animais e querer que eles participem conosco dos ambientes e saiam, essa coisa da inclusão, né? De incluir os animais nesses ambientes, seja para você ir almoçar, ou seja você para onde você vai passear, né? Ter um parque onde você pode soltar ele para ele brincar. Então essas adaptações, né, estão acontecendo, justamente porque as pessoas elas estão
buscando mais qualidade de vida, e a qualidade inclui a nossa relação com os animais. Sem dúvida nenhuma, eles agregam e fazem com que a gente seja mais saudável, com que a gente tenha mais alegria de viver. Essa questão de poder levar no ambiente de trabalho é maravilhoso, maravilhoso, porque é isso, é tê-los junto com a gente, porque eles fazem parte da família, eles fazem parte das nossas vidas, cada vez mais. Pode falar que eu sei que você está querendo a sua mãe. Porque adotar É tudo de bom! Gente, que papo maravilhoso. Quanto assunto a gente trouxe aqui. Marcela, muito obrigada por ter vindo aqui participar e dividir com a gente toda essa história, né? E ver o quão importante é ser legítimo. Né? Isso é de verdade, isso está enraizado, né? E isso faz com que o exemplo seja propagado, que mais pessoas tenham vontade de aderir, né? Então eu acho que todo esse movimento que a gente vem fazendo, construindo juntos, né, nessa caminhada, porque nós estamos caminhando juntos rumo para o mesmo objetivo, né? Tornar o Brasil, o mundo, um lugar melhor para os pets, né? Porque a gente realmente trabalha diariamente com esse intuito, com esse objetivo. Os animais eu falo que eles são o nosso objetivo principal. Né? E tudo que a gente precisar fazer para que o mundo seja melhor para eles, mais digno, né? E que eles tenham aí condição de serem felizes, dividindo esse espaço conosco, né? A gente está fazendo. Então é um trabalho intenso, é um trabalho contínuo e com o apoio de vocês fica mais possível. Ai. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Se tiver uma mensagem final, fica à vontade. Não, eu que agradeço de novo o convite, a parceria, né? A gente está junto há tantos anos, a gente sabe como é importante estar com pessoas sérias que fazem um trabalho sério e vocês são, assim, fora da casinha. Então, é muito importante a gente ver que esse movimento cresce, convidar de novo as pessoas, as empresas, as cidades que estejam junto com a gente nesse movimento. É gigantesco. Ele não pode parar, ele não pode retroceder. Então, tutores também sejam responsáveis, né? Vamos fazer com que cada vez mais a gente aumente os benefícios aí da relação humano-animal, né? Que você falou, são tantos estudos que a gente tem que comprovam para melhorar questões de ansiedade, de depressão, alergias, faz a gente se movimentar, né? Quem era sedentário tem que caminhar, então o benefício da relação humano-animal é gigantesco. Existem milhares de animais aí que estão procurando um lar. Vamos fazer com que os abrigos sejam uma solução de curto prazo e contem com a gente, contem com a Pedigree, contem com a Mars para que a gente continue fazendo esse movimento só crescer. Ai, que lindo! A mensagem final é adotem, adotem! Adotem! Ó, todo cachorro merece um lar feliz, então adotar é tudo de bom. Inclusive tem um presente para vocês. Aê! Adoramos presente. Presentinho da Mars Pet Care, também agradecimento a todos esses anos. muito obrigada. Obrigada, Mar. Gente, eu amei. Gente, todo mundo tem que ter essa camiseta. Amei, Muito amei, linda. Muito obrigada. Concordo. Concorda, né? Então, gente, obrigada mesmo pela ajuda. Usem, vamos divulgar bastante aí essa frase aí que ela é maravilhosa. Obrigada, meninas. Quem pode ampara fica por aqui com essa mensagem linda, com essa conversa maravilhosa. E é isso. Muito obrigada mais uma vez.